Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de vocês para assistir o nosso webinar sobre falência intestinal, uma atividade da Comissão de Transplante de Intestino da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Gostaria de aproveitar e agradecer o Gustavo, a Sueli, nossos colegas da BTO, de poder estar organizando junto com eles esse importante webinar, que vai falar sobre um dos problemas mais relevantes da fronteira da medicina hoje no Brasil. E com isso a gente conta com a apresentação da professora Helena Goldani, que é uma referência nossa na terapia da falência intestinal pediátrica, e também com o professor Silvio Dantas, a professora Mariana Rocha, a professora Mariana Janix, que vão debater conosco sobre essa temática tão importante. O professor Silvio trabalha mais com adultos, assim como a professora Mariana Rocha, e a professora Mariana Janix, ela é a nossa pediatra, que é responsável também junto das crianças lá no nosso serviço, assim como a Mariana também tem a oportunidade de trabalhar com ela. Então é uma honra para mim estar coordenando esse grupo tão seleto. Gostaria que os colegas, quando forem comentar, se apresentassem formalmente para o pessoal conhecer a atividade e onde o colega trabalha. E assim, chamo a doutora Helena para começar os trabalhos e gostaria de pedir para ela também se apresentar da relevância dela lá no Rio Grande do Sul. Obrigado a todos e bom início de atividade. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer imensamente o convite para participar desse webinar. Eu me sinto muito honrada de estar participando e tendo a oportunidade de compartilhar o trabalho que a gente vem desenvolvendo ao longo desses anos. Como o André disse, trabalhar com falência intestinal é um desafio grande que nós temos hoje no Brasil e principalmente no sistema público brasileiro. Então, eu vou começar a minha apresentação apresentando os dados, então, falando do nosso programa de reabilitação intestinal de crianças e adolescentes do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Em primeiro lugar, a definição de falência intestinal, né? Falência intestinal é uma condição complexa e grave que é traduzida pela inabilidade do trato gastrointestinal em absorver os nutrientes e os fluidos adequados para a manutenção da vida. É sinônimo de necessidade de suporte de nutrição parenteral prolongada. Dentre a falência intestinal, nós podemos citar a síndrome do intestino curto, que é a causa mais frequente de falência intestinal. E dentro das causas de intestino curto, nós podemos citar as 4 mais frequentes, que nós vamos nos ater a elas hoje. Então, é a enterocolite necrosante, tudo isso em relação às crianças, né? Enterocolite necrosante, atresia intestinal, dentre elas a síndrome de Apple-Peel, o volvo intestinal e a gastrosquise. Quando nós falamos de falência intestinal, então nós temos que nos lembrar sempre da morbidade. E nunca podemos esquecer dos fatores que estão associados. Por exemplo, a doença hepática associada à falência intestinal, que é uma complicação muito grave ainda hoje, atualmente, é uma das indicações também do transplante intestinal multivisceral. As septicemias, geralmente decorrentes das infecções de corrente sanguínea relacionada ao uso do catéter venoso central, as complicações do catéter venoso central, que dentre elas nós podemos citar a causa mais frequente é a trombose do acesso venoso profundo, a doença óssea, que também é frequente e principalmente chamando a atenção que isso é visto hoje mesmo naqueles pacientes que atingem a autonomia enteral plena, quer dizer, saem da nutrição parenteral total e eles podem apresentar doença óssea. E hoje, o que é lembrado, a doença renal, hoje a nefrocalcinose, é uma alteração frequente descrita nas crianças. Em relação à deshospitalização, quais são os benefícios, né?
Nós estamos diante sempre de um paciente com falência intestinal, que ele tem uma internação prolongada, dependente de nutrição parenteral, e o que a gente pode enxergar de benefício com a deshospitalização? Em primeiro lugar, a melhoria na evolução clínica e na qualidade de vida do paciente e da sua família. Essa é uma das metas principais que a gente sempre busca. Promover também a reintegração familiar e social. Então, aquelas crianças que estão em idade escolar, elas voltam à escola, elas voltam a frequentar a escola, e a redução dos custos hospitalares, né? Então, promovendo a alta hospitalar com o uso da nutrição parenteral no domicílio. Quando nós falamos do paciente com falência intestinal, essa é a complexidade do cuidado que nós temos. Então, tudo que está em bola branca aqui é o cuidado referente à parte hospitalar do paciente. Então, o paciente, enquanto ele está internado, né, ele é submetido a várias cirurgias, então os profissionais que trabalham são os cirurgiões pediátricos e até os transplantadores, quando isso é um centro de transplante intestinal. Os acessos vasculares, né? Quem lida com os acessos são os cirurgiões pediátricos e as enfermeiras no cuidado. Em relação à nutrição, os fluidos, os eletrólitos, quem atua são os médicos, as nutricionistas e os farmacêuticos. Em relação ao manejo farmacológico, os médicos, os cuidados das ostomias, nós temos o cuidado das enfermeiras e os especialistas clínicos. Nós temos a colaboração, então, dos hematologistas, dos infectos, dos nutrólogos e o suporte multiprofissional, que nós podemos contar com a atuação desses vários profissionais, desde psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais. E, finalmente, na parte domiciliar, quando o paciente vai para casa, ele recebe a nutrição parenteral propriamente dita e ele tem a supervisão e todo o cuidado, a assistência da equipe de atendimento domiciliar. É claro que existe também um suporte familiar que é oferecido pelos familiares, os cuidadores, e uma assistente social também que auxilia nos cuidados. E o monitoramento do processo da nutrição parenteral no domicílio, através de exames laboratoriais de rotina, os retornos aos ambulatórios e a internação eventual quando necessário. Então, esse é o retrato, vamos dizer assim, do cuidado que nós temos desses pacientes. Eu só gostaria de chamar a atenção para quatro fatores que eles foram decisivos na melhora da sobrevida desses pacientes com falência intestinal. Então, essa é uma curva de tendência secular, onde nós observamos a curva de mortalidade dos pacientes ao longo dos anos. Esse é um estudo canadense, né, que foi publicado ainda em 2016, onde eles observaram assim, que a criação dos programas multidisciplinares de reabilitação intestinal, eles foram um fator muito importante na melhora da sobrevida desses pacientes. Depois, o advento das cirurgias de reconstrução intestinal, então as cirurgias de alongamento intestinal, o STEP é a cirurgia mais frequente hoje. O advento dos lipídios modificados, principalmente à base de óleo de peixe, então à base de ômega 3, e o último fator decisivo é o advento dos LOCs, né, que são aquelas soluções que são colocadas dentro do catéter venoso central, enquanto o catéter está parado, isto é, enquanto não está infundindo a nutrição parenteral. Então, esses itens foram muito importantes para a melhora da sobrevida desses pacientes com falência intestinal. Quando nós temos um programa multidisciplinar de reabilitação intestinal, nós trabalhamos com metas, né? Então, essas são as metas que a gente deve perseguir. Então, em primeiro lugar, sempre preservar, pensando na preservação do catéter venoso central. Então, através da utilização de catéter tunelizado, a utilização dos LOCs, né? Por exemplo, o LOC de taurolidina, pode ser utilizado o LOC de álcool, né, de etanol, mas isso hoje a literatura não recomenda tanto
pelo grau que esse álcool ele pode danificar a luz do catéter. Então, hoje, está se falando mais em LOX de taurolidina mesmo, tá? Em relação à nutrição parenteral prolongada, a utilização dos lipídios modificados, a utilização, então, dos SMOFs, à base de soja, triglicéride de cadeia média, oliva e óleo de peixe, sempre ciclar a nutrição parenteral, né? Sempre pausar a nutrição parenteral sempre que possível, fazer uma cirurgia mínima ao nascimento. Então, isso é para lembrar de que cada centímetro preservado é extremamente importante para o prognóstico do paciente depois. Então, esse é um detalhe que muitas vezes o cirurgião não se lembra, mas isso é extremamente importante. Então, e aqueles pacientes que possuem ostomias, é preconizado fechamento precoce, porque fechamento de ostomia é sinônimo de reabilitação, quer dizer, de adaptação. Dificilmente a gente consegue uma reabilitação intestinal com uma ostomia aberta, tá? Então, a gente sempre tenta fechar assim que possível. Em relação à nutrição enteral, iniciar o mais precocemente possível. A via oral é a mais fisiológica, muitas vezes não se consegue, mas é a mais indicada. E lembrando que o início precoce da nutrição enteral, ela deve ser o mais precoce possível, porque o processo de adaptação intestinal, ele já começa a acontecer nas primeiras 48 horas após a ressecção intestinal. Então, extremamente importante. Em relação à reconstrução autóloga do trato gastrointestinal, fazer uma cirurgia de alongamento intestinal quando necessário e promover a integração social, quer dizer, promover a integração do paciente com a sua família e frequentar a escola quando estiver em idade escolar. Essa classificação anatômica da síndrome de intestino curto, essa é uma classificação dos adultos, né, os adultos que utilizam, e que agora as crianças, nós estamos utilizando essa classificação para as crianças. Então, ela é dividida, então, em tipo 1, 2 e 3. A tipo 1 é quando o paciente tem uma enterostomia, e esse é o tipo de cirurgia em aganglionose ou enterocolite extensa. A tipo 2, quando você tem uma anastomose jejuno-cólica, presente na atresia, na gastrosquise ou enterocolite extensa. E o tipo 3, quando temos uma anastomose jejuno-ilho-cólica, né? Isso frequente no volvo de intestino médio e na atresia intestinal. O que é interessante de observar em relação a essa classificação anatômica é o prognóstico dos pacientes. Esses são os dados de um estudo europeu, então é o grupo da França, do Necker Infant Malade, onde eles apresentaram esses dados num congresso em 2018, onde eles mostraram o seguinte, que eles acompanharam 156 pacientes nesse período de 16 anos. O que eles observaram? Que todos os pacientes do tipo 1, nenhum atingiu autonomia enteral. Isso é muito importante. Todos os pacientes, então, eles se mantiveram dependentes de nutrição parenteral após um período de 16 anos. Em relação ao tipo 2, aqueles que tinham intestino remanescente maior que 40 centímetros, 67% atingiram após 4 anos. Em relação ao tipo 3, que é o de melhor prognóstico, né, onde nós temos a preservação de todo o colo, inclusive a válvula ileocecal, 91% tinham atingido a autonomia enteral após um período de 4 anos. Então, esse é um dado muito importante em relação a o que acontece, né, qual o prognóstico desses pacientes com intestino curto. Falando, então, um pouco do nosso programa, esse é o nosso programa PRICA, né, que é o Programa de Reabilitação Intestinal aqui de Crianças e Adolescentes. Esse é uma logomarca que as enfermeiras já fizeram, né. Então, é um programa que é formado por diversos profissionais. Nós temos desde nutrólogos pediátricos, cirurgião pediátricos, gastropediatras, nutricionistas, enfermeiras, psicólogos, farmacêuticas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, assistente social, e tudo isso é coordenado por uma gerência administrativa.
Então, esse é um programa que, na verdade, ele é um projeto, inicialmente ele foi um projeto para ver a viabilidade técnica, quer dizer, se era possível fazer um programa com nutrição parenteral domiciliar com os pacientes do Sistema Único de Saúde. Então, foi assim que nasceu esse programa, né? Ninguém pensou, olha, nós vamos fazer um programa. Não, ele começou pequeno e, na verdade, para atender a nossa demanda interna, que nós tínhamos muitos pacientes internados com nutrição parenteral prolongada e nós precisávamos deshospitalizar com nutrição parenteral domiciliar. Ocorre que quando nós começamos a deshospitalizar, começou a aparecer essa demanda nacional, foi assim que nós nascemos e foi assim que nós crescemos, né? Então, é um programa que iniciou em 2014, nós temos o apoio do Fundo Nacional da Saúde, ligado ao Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde. O programa conta com as redes de apoio através dos convênios com as secretarias municipais de saúde, que disponibilizam as enfermeiras para a supervisão do cuidado da nutrição parenteral no domicílio. Nós fazemos a capacitação das famílias e das equipes domiciliares, são as famílias que fazem todos os cuidados da nutrição parenteral no domicílio, com a supervisão das enfermeiras, tá? Os pacientes recebem a nutrição parenteral no domicílio, ele chega na porta da casa diariamente, né? Contamos com uma casa de apoio aqui do hospital, que é um elemento muito importante na transição do cuidado hospitalar para o cuidado domiciliar. Quer dizer, ali nós fazemos a simulação de como é que vai ser o cuidado em casa depois. A nossa meta sempre foi deshospitalizar com segurança. Esses são os dados que nós temos. De 2014 até o final do ano passado, nós atendemos 90 pacientes, com uma mediana de idade de 1 ano e 7 meses. Desses 90, 64 foram deshospitalizados com NP domiciliar, hoje esse número está perto de 70, tá? E desses, 39 mantém nutrição parenteral domiciliar. Esse número já está desatualizado, atualmente nós temos 42 pacientes com NP domiciliar, 18 foram reabilitados, 6 foram a óbito e 1 foi submetido ao transplante intestinal multivisceral em outra instituição. Não conseguimos deshospitalizar todos, tá? Então, desse número todo, 26 não puderam ser deshospitalizados, 11 retiraram, ainda suspenderam a nutrição parenteral ainda internado, 9 seguem com nutrição parenteral, 6 foram a óbito e nenhum foi submetido ao transplante desse grupo. A nossa taxa total de reabilitação, juntando os internados e com NP domiciliar, é de 32%. Em relação à procedência dos pacientes, nós recebemos pacientes de todo o Brasil, sendo que a imensa maioria é do estado do Rio Grande do Sul e também estendendo um pouco para a região sul, mas nós recebemos pacientes do Brasil todo. Em relação às causas da falência intestinal, as 4 causas mais frequentes são atresia, em primeiro lugar, atresia intestinal 36%, volvo 20%, gastrosquise 14% e enterocolite 11%. Chamando a atenção, nós temos doença de risco com segmento longo, pseudoobstrução intestinal e outras causas também. Chamando a atenção para o seguinte, a nossa causa mais frequente é a atresia intestinal, diferente dos centros americanos e europeus, onde a enterocolite necrosante é a causa mais frequente. Essa diferença provavelmente é em função dos cuidados, né, que os prematuros recebem. Certamente eles têm uma sobrevida melhor dos prematuros nos centros ali, os europeus e norte-americanos, tá? Então, só lembrando, essa é a diferença que nós temos. Nós temos mais atresia e eles têm mais enterocolite necrosante. Nós procuramos seguir os protocolos, né, de recomendação. Esse é o protocolo do ESPGHAN-ESPEN e ESPR, para os cuidados da nutrição parenteral domiciliar. Também seguimos os protocolos dos programas de reabilitação intestinal, também publicado no JPGN, Journal Pediatric Gastroenterology Nutrition, 2017. E esse é a recomendação mais recente, muito
útil, né? Que é a recomendação quanto ao manejo do acesso venoso central. Então, essa é uma publicação agora de 2021, bastante interessante. Então, a gente procura seguir essas recomendações internacionais, tá? Esse é o resultado de sobrevida que nós temos agora, sobrevida de 5 anos dos nossos pacientes. Quando nós observamos a sobrevida total, tanto dos pacientes internados e quando, depois que eles vão para casa, foi de 85%, mas quando nós observamos somente a sobrevida dos que foram hospitalizados com nutrição parenteral domiciliar, a nossa sobrevida é de 90%. Então, quando nós comparamos esses dados, né, a gente diz que hoje a gente pode comparar esses resultados com os centros tanto europeus quanto norte-americanos. Então, esse é um estudo multicêntrico europeu, ele é antigo, mas atual ainda, mostrando a sobrevida de 5 anos em NP domiciliar de 84% a 89%. Na França, a sobrevida de 14 anos de 90%, 90% a 95%, e nos Estados Unidos, a sobrevida de 5 anos com NP domiciliar de 95%. Os franceses, o Olivier Goulet, outro dia, numa das apresentações, ele disse que eles têm uma sobrevida de 100%. Nós ainda vamos chegar lá. Eu acho que esse é o resultado que a gente persegue. Tá? Quando o paciente vai para casa com NP domiciliar, como é que nós fazemos a abordagem, como é que nós preparamos o paciente? Tá? Então, ele passa por uma avaliação médica inicial. Primeiro, se ele tem condição clínica de ser deshospitalizado, de ir para casa com a nutrição parenteral. Tá? Então, nós procuramos sempre reduzir a nutrição parenteral plena de 24, procuramos deixar em 12 horas, fazer as pausas, iniciar toda a dieta, ou por sonda ou via oral, e aí ele fica pronto para ir para casa. Ele também passa por uma avaliação multidisciplinar, onde, antes de qualquer coisa, nós temos que perguntar a vontade dos familiares em ter alta com nutrição parenteral domiciliar. Então, a família precisa demonstrar interesse e vontade de ir para casa. Depois eles passam por uma avaliação, todos passam por essa avaliação, da psicologia, assistente social e enfermagem. Na psicologia é avaliada a questão cognitiva e emocional. Nós já tivemos pacientes que não tiveram condições, tá? Nem cognitiva e emocional de ser deshospitalizado. E muitas vezes nós tivemos famílias que pediram para não ir para casa também, porque eles disseram que não tinham condição de ir para casa. Em relação ao assistente social, fazemos sempre uma avaliação domiciliar, familiar, dos recursos financeiros, o acesso às instituições de saúde, ao hospital, posto de saúde, enfim. E em relação à enfermagem, os cuidados da nutrição parenteral, os cuidados com catéter, sonda, tá? Depois, a nutricionista faz a orientação dietética, e o farmacêutico faz a orientação quanto ao uso dos medicamentos. A gente sempre procura seguir essas recomendações no sentido de minimizar sempre as complicações, que essas são as mais frequentes nas crianças. Em primeiro lugar, as complicações do catéter, que são as infecções, as tromboses e os problemas mecânicos, né? Obstrução, quebra do catéter. As complicações metabólicas, então a doença metabólica óssea e as complicações hepatobiliares e o déficit de crescimento. São as principais complicações que a gente observa nas crianças. E a recomendação, então, no sentido de evitar ou minimizar, sempre fazer uma oferta equilibrada de energia, ciclando sempre que possível a nutrição parenteral e a utilização de emulsões à base de óleo de peixe. A gente segue um protocolo padrão, né, onde nós temos protocolos de soluções de nutrição parenteral, quanto ao uso da dieta oral, enteral, o uso dos acessos venosos, o treinamento dos familiares, das enfermeiras e o segmento ambulatorial. Em relação às soluções de nutrição parenteral, sempre utilizamos a solução 3 em 1, que ela é individualizada, tem uma entrega diária,
existe uma empresa que ela é previamente licitada e contratada, que faz a entrega diária, né, na casa dos pacientes. Buscamos sempre fazer uma infusão noturna de 10 a 12 horas. Seguimos as necessidades calóricas segundo as recomendações do Scofield e da Organização Mundial da Saúde. Lembrando que, em alguns pacientes, nós utilizamos até 1,5 ou 2 vezes as necessidades calóricas. Quer dizer, nós ofertamos até 2 vezes as necessidades calóricas para a criança atingir o catch-up, né? Isso, de prática, nós também já vimos que oferecer só taxa metabólica basal naquelas crianças que estão em defasagem não faz catch-up, tá? Então, a utilização sempre, todos os pacientes, nós utilizamos em todos lipídios SMOF e procuramos ciclar a nutrição parenteral sempre que possível. Em relação à dieta oral e enteral, então, sempre buscamos a dieta oral, mas na prática a gente acaba iniciando sempre por uma dieta enteral através de sondas, né, que é o que o paciente já vem utilizando. Fazemos gastrostomia nos pacientes, naqueles que têm indicação de uso de sonda por um período maior do que 12 meses, tá? Utilizamos tanto fórmula de aminoácidos ou extensamente hidrolisada e sempre buscamos fazer a transição para a fórmula polimérica assim que possível, porque quanto mais complexa o alimento, maior a capacidade de induzir adaptação intestinal. Leite materno é ofertado se a mãe tem leite materno, fazemos a introdução dos sólidos entre os 4 e 6 meses e sempre buscamos estratégias para evitar a aversão oral, que é muito frequente nesses pacientes. Em relação aos acessos venosos, utilizamos os catéteres de Broviac ou Hickman, utilizamos lock de taurolidina em todos. Antes a gente alternava heparina e taurolidina, não, hoje é rotina, a gente usa taurolidina em todos. E fazemos a profilaxia secundária, não primária, das tromboses, com heparina de baixo peso molecular, durante 3 meses após o primeiro episódio de trombose, com enoxaparina, 1 mg/kg a cada 12 horas. Então o paciente fica usando 3 meses, depois de 3 meses nós repetimos o ecodoppler. Se existe melhora da trombose ou não houve piora, nós suspendemos. Agora, se não houve melhora, nós mantemos em dose profilática. E alguns pacientes até com dose plena, tá? A depender do estado de múltiplas tromboses que o paciente tem. A utilização dos locks de taurolidina, essa é uma recomendação agora. Esse é o estudo do grupo francês, do Necker, onde eles mostraram o seguinte, que quando eles observaram as taxas de infecção de corrente sanguínea, tá, relacionado ao uso de catéter venoso central, infecção de catéter. Então, eles observaram uma queda ao longo dos anos, né, simultaneamente ao aumento do uso dos locks de taurolidina. Então, esse é o estudo hoje que está embasando a utilização dos locks de taurolidina. Em relação ao treinamento dos familiares, então, esse é um estudo que a nossa enfermeira Maria Carolina Witkowski, isso foi parte do projeto de doutorado dela, onde estão descritas todas as maneiras de como são feitas as capacitações dos familiares, né? Essa capacitação, ela nunca dura menos do que 15 dias para cada familiar, e também é feita a capacitação da enfermagem do município. Nesse treinamento, então, os pais aprendem todos os processos, desde a simples lavagem de mãos até como manejar o catéter, como manejar as conexões, os equipos, como programar a bomba de infusão, como fazer os curativos do catéter, como utilizar a sonda nasogástrica, as gastrostomias e a utilização da dieta enteral. E as mães também aprendem a como lidar nas situações de emergência, principalmente quando a criança tem febre, quando tem obstrução do catéter ou quando tem algum acidente, né? Sai o catéter, alguma coisa, então todas já saem treinadas
para como lidar nessas situações. Como é que segue o fluxo dos pacientes? Então, o paciente tem alta com a nutrição parenteral domiciliar, ele fica na casa de apoio por um período, no mínimo, 2 dias, ele pode ficar mais tempo, mas nunca menos do que 2 dias, para fazer a simulação de como vai ser em casa, e depois ele vai para casa e ele tem a supervisão diária das enfermeiras da rede municipal para a instalação da nutrição parenteral, e o paciente volta nos retornos ambulatoriais, inicialmente a cada 15 dias, depois a cada 30 dias, depois a cada 2 ou 4 meses, naqueles pacientes mais estáveis de uso prolongado. Lembrando que durante todo esse processo existe um sobreaviso tanto de médico e enfermagem 24 horas, e antes da alta do paciente, nós fazemos toda a checagem desse checklist aqui. Então, primeiro, se o convênio com a secretaria está efetivado, a Secretaria Municipal da Saúde, se a visita domiciliar foi feita, se todos os familiares estão plenamente treinados, inclusive as enfermeiras do município, se o paciente já recebeu as fórmulas especiais, que os leites eles ganham da Secretaria Estadual, aqui no Rio Grande do Sul, o fornecimento de materiais, medicamentos, bombas de infusão, glicosímetros, tá? E depois que ele tem alta, esse é o esquema do segmento ambulatorial, então, a cada 1 a 3 meses, a cada 1 ou 3 meses, ele volta nos retornos ambulatoriais, passa por exame físico, avaliação antropométrica, e tem todos os controles aqui da nutrição parenteral, e depois, a cada 3 ou 6 meses, nós fazemos todos esses controles também, tá? Lembrando, principalmente, também o controle dos oligoelementos, né? Muito importante para todos esses pacientes. Fazemos, então, os controles de ecografia abdominal, principalmente para ver fígado e vias biliares, e um ecodoppler dos vasos a cada 6 ou 12 meses, dependendo dos casos. Eu só queria mostrar aqui os resultados de evolução dos pacientes, né? Como é que, quais pacientes atingiram autonomia enteral segundo a classificação anatômica. Esse foi um levantamento que foi feito pela Fernanda Nogueira e ela apresentou agora nesse último congresso de gastroenterologia pediátrica e nutrição, o brasileiro. Então, o que foi encontrado aqui? Que de um total de 90 pacientes, 9 pacientes eram do tipo 1, né? E nenhum atingiu autonomia enteral, igual aquele estudo da França. E quando nós observamos no tipo 3, aquilo que eles tinham 90% de autonomia enteral nas crianças com intestino maior do que 40, nós atingimos 65%. Quer dizer, talvez nossos pacientes sejam mais graves ou talvez nós temos que implementar novas melhorias aqui na nossa população, tá? Então, esse é um dado que nós temos da nossa população e colocando de uma forma semelhante ao que eles apresentaram, então, nenhum do tipo 1 atingiu autonomia enteral, e em relação ao tipo 3, 65% atingiram a autonomia enteral. Isso aqui é para mostrar agora, finalmente, nós conseguimos publicar os primeiros resultados agora, né? Foi com muita alegria aqui que nós conseguimos emplacar esse artigo, foi no JPGN, ele está recém-publicado, ele saiu agora na publicação, onde nós descrevemos os primeiros 54 pacientes em uso de nutrição parenteral domiciliar, né? E o que a gente encontrou? Que quando a gente compara aqueles pacientes que atingiram autonomia enteral e aqueles que não atingiram autonomia enteral, o que nós vimos? Quando nós vimos intestino remanescente maior que 40 centímetros, não foi diferente entre os grupos. Válvula ileocecal preservada, também não. Agora, todos os pacientes, 100% dos pacientes que atingiram autonomia enteral, eles tinham colo preservado. E outro dado interessante, todos os que atingiram autonomia enteral, nenhum tinha doença hepática associada à falência intestinal. Esse é outro dado
importante. Em relação aos episódios de infecção de catéter, não foi diferente entre os grupos. Os dois grupos nós tivemos menor do que uma infecção, um episódio de infecção para cada 1000 dias de uso. A nossa taxa de trombose é alta do catéter venoso central, tá? Chegando até a 70%, é alta, na literatura também é alta. E um outro dado interessante, quando nós observamos a variação do Z-score, tá? Dos dados antropométricos em relação ao início do tratamento e ao final, ao término do estudo, o que nós observamos? Tanto os pacientes que atingiram autonomia quanto não atingiram, eles tiveram um incremento do Z-score. Mas, e não foi diferente em ambos os grupos. Agora, o que nós observamos nos dois grupos? O aumento do Z-score, o aumento do peso, ele foi o dobro da estatura nos dois grupos, mostrando que o peso ele é um parâmetro muito mais sensível, né, para se avaliar. E, finalmente, esses são os dados aqui, dos nossos dados de prevalência de doença hepática. Nós temos 24%, a grande maioria é de falência de doença hepática leve, temos 2 pacientes com cirrose. Dos episódios, então, a média foi de 0,5 episódios para cada 1000 dias de catéter. Em relação à trombose, a frequência geral foi de 66%. Então, concluindo que a modalidade de tratamento com nutrição parenteral domiciliar, com participação ativa das famílias, é viável no sistema público no Brasil, com sobrevida semelhante aos centros internacionais. E os próximos passos são buscar a expansão da experiência do HCPA para a criação de novos centros de referência de reabilitação intestinal no sistema público, tá? Eu só queria mostrar essa, uma imagem emblemática, né? Isso foi tirado do Facebook. É isso que nós buscamos nos pacientes, né? Devolver essa qualidade de vida dos pacientes. E, finalmente, aqui, o agradecimento a todos os que participam, né? Existe uma dedicação grande de todos os membros, né? Nós atualmente contamos com mais de 20 pessoas do staff do programa multiprofissional de reabilitação, temos aqui alguns pacientes também, e é isso. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Helena, pela excelente explanação, e não só pela metodologia extremamente clara da apresentação, mas parabéns pelos resultados que a senhora mostrou e também pela clara evidência do conhecimento profundo que a senhora tem do tema e tem desenvolvido isso no Brasil com excelência. E para nós é um grande orgulho, a gente já teve a oportunidade de visitar a senhora aí quando a gente também estava começando, e é muito importante realmente ter esse ponto de firme, esse porto seguro aí do conhecimento dessa área, que realmente é muito difícil. Vocês conseguem fazer muito com relativamente pouco, realmente ter resultados semelhantes aos internacionais no Sistema Único de Saúde, com toda a dificuldade que a gente sabe que a gente tem, realmente é excepcional. E eu queria aproveitar, então, eu vou abrir o espaço para as colegas, para o colega Silvio também, de comentarem sobre a apresentação e também já deixar aberto para as perguntas. Eu acho que a gente pode fazer pergunta entre nós também, né? O professor Silvio está lá no Rio Grande do Norte e, pela maravilha da tecnologia, a gente está conseguindo conversar com o pessoal do Rio Grande do Sul ao mesmo tempo. Então, vamos aproveitar essa grande oportunidade. Então, fica à disposição. Eu vou, por uma ordem respeitosa, eu vou começar por uma situação de uma colega que ela é referência e ela cuida dos adultos. Então, essa colega, por favor, pode começar a falar. Bom, boa noite, André, boa noite a todos. Eu sou a Mariana Rocha, eu sou médica que trabalha com reabilitação intestinal adulto, tanto no SUS, né, como a doutora Helena, que, aliás, eu gostaria de parabenizar imensamente pela palestra, realmente muito clara, os resultados são muito bonitos, né, eu, como você, que gosto muito, né, de trabalhar na área, eu fico encantada de ver seus números.
E já queria aproveitar, inclusive, né, pegando o gancho do teu último slide, do teu último comentário, né, que acho que uma dificuldade que eu tenho e que deve ser comum, né, ao seu centro, é que nós somos referência e recebemos pacientes de todo o país. Então, nós recebemos muitas vezes pacientes de outros estados, de cidades distantes, né, e a gente não ter, né, uma contrarreferência, centros, né, tão especializados para contrarreferenciar esses pacientes, acaba ficando muito difícil, porque a sensação que dá é que nunca é o suficiente, né, sempre tem mais pacientes para vir, a gente sempre gostaria de receber mais pacientes, mas, ao mesmo tempo, a gente sente a necessidade de ter mais centros. E eu queria que você fizesse um comentário, né, sobre quais são os planos, né, que você estava comentando, né, de novos centros. E uma segunda pergunta que eu queria fazer, que eu observei na sua apresentação, que eu vi, né, que você já tem alguns pacientinhos com 18 anos. Como que está sendo essa transição, né, de crianças para adulto, né, dentro do sistema público? Se já tem centros para acolherem os seus pacientes que, né, vão completar a maioridade? Queria que você me contasse um pouquinho sobre isso. Mariana, muito obrigada pelas perguntas. Eu só tenho que dizer o seguinte: a Mariana ela coordena um programa também muito valioso, né? Ali o programa do Hospital das Clínicas, agora Lênin Samaritano, e a gente sempre trocou muita experiência, né, Mariana? Eu aprendi muito com a Mariana também, já trocamos muitas ideias aqui, e obrigada pelas perguntas, Mariana. Em relação à primeira pergunta, né? Como é que na verdade, nós não temos uma ideia de expansão. A gente diz isso porque, claramente, nós não conseguimos, né, dar conta da demanda que é crescente no Brasil todo. Então, cada vez que alguém fica sabendo, existe uma fila de espera, uma lista de espera nacional agora, são os centros. Então, ou eles vêm aqui para Porto Alegre, ou ficam aí no hospital aí em São Paulo. Eu sei que no Hospital Menino Jesus, eu sei que estão abrindo novos hospitais agora em São Paulo. A gente só está esperando que abra mesmo, sabe? Porque nós não damos conta de toda essa demanda. Nós já, como eu falei, o nosso projeto aqui, ele inicialmente foi um projeto de viabilidade técnica. E, é claro, a gente tem que, além de publicar os resultados agora, a gente tem que fazer relatórios, né? E nesses relatórios, a gente tem que colocar o que a gente enxerga, né, de melhorias para esse cuidado. E o que a gente sempre diz, olha, precisa ter a criação de novos centros de referência. Não só novos centros de referência, mas centros também de contra-referência. Porque eu acho que hoje essa é uma grande dificuldade, se não vou dizer a que mais vamos dizer assim, impede da gente fazer um bom atendimento, sabe? Então, as famílias, muitas vezes, elas vêm aqui para Porto Alegre, né? O programa não consegue subsidiar a questão da moradia deles, só consegue subsidiar o tratamento. Então, as famílias, elas têm auxílios via assistente social, benefícios, etc., mas essa é a grande dificuldade. E a gente sempre apontou, né? Eu sei que vocês também nos ajudam, nós fazemos um coro junto ao Ministério, no sentido de, olha, tem que abrir novos centros, certo? Eu acho que esse é o caminho, tá? Em relação aos pacientes, né? A gente sempre diz que o nosso centro é de criança e adolescente, tá? O nosso paciente mais velho está com 19 anos, Mariana. E aí nós falamos assim, e agora como é que nós vamos fazer? Mas felizmente agora aqui no hospital, ele ainda está conosco, tá? Mas felizmente agora no hospital, eu acho que tem uma equipe agora que ela vai se capacitar para fazer a parte dos adultos, né? E o nosso segundo mais velho está com 15 anos, quer dizer, nós estamos assim, contra a corrente para tentar agilizar esse processo de transição. Mas nós estamos tentando fazer uma transição dentro dos moldes daquilo que é o recomendado também, que é uma coisa muito difícil, tá?
vamos lá, né? Não, com certeza. Eu falo isso porque eu vi seus pacientes e falei, claro, serviço, né, de excelência, as crianças vão chegar no 100% de sucesso do Goulet né, a gente precisa pensar nessa continuidade, né? Eu vi que a sua média de idade é de 1 aninho, mas o seu serviço, né, já está ganhando corpo e está ganhando tempo, né? Então, essa hora chega. Por isso que eu perguntei, porque meu serviço não é tão grande quanto o seu ainda, então a gente precisa pensar nisso juntas também. Eu acho que nós temos que trocar mais figurinha, viu, Mariana? Temos, com certeza. Muito bom. Queria chamar, então, agora a doutora Mariana Janix, que é colega nossa também, no dia a dia, na luta, e ela trabalha com as crianças. A gente ainda não tem nenhum de 19 anos, né, Mariana? Mas a gente vai chegar lá, porque a gente também tem resultados excelentes, graças a Deus, e eu gostaria de ouvir dela como que ela enxerga, né, essa experiência que ela está tendo no Hospital Samaritano, que realmente é uma experiência que tem já 4, 5 anos, né, e a gente tem aí resultados que, se Deus quiser, logo, logo a gente vai estar publicando e comparáveis aí aos bons resultados da doutora Helena. Bom, queria agradecer, então, o convite da BTO, em especial seu, André, tenho a felicidade de trabalhar junto. Eu trabalho, então, no Centro de Reabilitação do Samaritano, na parte pediátrica. Eu falo que a doutora Helena criou ali a vontade da gente de fazer acontecer isso no sistema privado, para garantir a melhor qualidade de vida desses pacientes que só ficavam hospitalizados. Então, para a gente é uma grande felicidade poder ter ido a Porto Alegre, ver o trabalho dela na prática e ver todo o resultado que ela mostra para a gente hoje nessa brilhante apresentação acontecer na prática. Eu acho que assim o impactante e o legal desse trabalho é que é um trabalho em equipe, que não funciona sozinho, então a parte multidisciplinar é fundamental para a gente fazer isso acontecer, a dedicação diária é importante. Então, só que ao mesmo tempo, você ter a felicidade de ver pacientes serem deshospitalizados num contexto de isso não ser possível antes, traz uma alegria para a gente muito grande. Então, já no Samaritano, a gente já está com 7 anos, André, na parte pediátrica, temos pacientes, a nossa maior tem 15, vai fazer 16 anos. Silvio, estou ficando velho, Silvio, o tempo está passando rápido. Para o pediatra, dói um pouquinho essa parte da transferência, então a gente vai trabalhando esse luto interno. Mas eu queria aproveitar a doutora Helena também para fazer uma pergunta para ela, que eu acho bem aquela dúvida diária da cabeça da gente do Centro de Reabilitação, qual seria a indicação para transplante de intestino, considerando toda essa dicotomia que a gente tem de literatura americana mais pró transplante e literatura europeia a favor mais dos centros de reabilitação, um tratamento conservador. Então, acho que essa é a minha primeira pergunta. E a minha segunda pergunta seria, diante das cirurgias de alongamento intestinal, se ela vê um benefício para aqueles pacientes, então, que têm um supercrescimento importante, têm alças dilatadas, se eles se beneficiam realmente, na prática, das cirurgias de alongamento e com alguma diminuição, por exemplo, de oferta de nutrição parenteral. Mariana, muito obrigada pelas perguntas, tá? A Mariana, juntamente aí com o André, eles trabalham intensamente aí nesse programa de muito sucesso aí de Samaritano, né? Eu acho que nós começamos muito perto, assim, eu acho que inclusive com a outra Mariana também ali dos adultos, todos nós começamos assim, eu acho que mais ou menos ao mesmo tempo, né? E a gente teve a oportunidade também de trocar muitas experiências, nós tivemos a oportunidade de ir aí no Samaritano, de a gente se visitar, né? Isso foi um início muito bom, tá? E eu também eu conheço o trabalho de vocês aí de Samaritana, é um trabalho primoroso, tá certo? De altíssimo nível, e eu tenho certeza que
o Brasil está bem, né, em relação a isso. Eu acho que aquele primeiro desafio que a gente tinha de que era mostrar, sim, nós podemos fazer isso, né, com os pacientes aqui no Brasil, acho que essa pergunta, a primeira pergunta, acho que a gente conseguiu, né, responder. Eu acho que o nosso grande desafio de todo mundo é ver qual é a qualidade agora, né, desse resultado. Por exemplo, o núcleo duro, o resultado duro, que é de sobrevida, deu para... A gente sempre persegue, mas agora tem que ver os outros ajustes finos, né? Que esse que é um dado importante. Mas em relação à indicação do transplante, tá? Esse é um problema, sim, que nós temos, né? Os europeus, eles indicam como o transplante como salvador de vida, né? Como life saving. E os americanos usam como pré-emptivo. Eu diria que nós, brasileiros, estamos no meio do caminho, né? Nem tanto como os europeus, nem tanto quanto os americanos. O paciente que foi submetido ao transplante era um paciente com síndrome de Verdon, né? Que fez o transplante. Eu acho que hoje nós temos um paciente que nós estamos avaliando também para o transplante, mas eu diria o seguinte, que a média de indicação de pacientes transplantados de todos os centros do mundo, tirando aqueles que fazem o pré-emptivo, é de menos de 10%. Né? Então, a gente pensa assim, nós estamos muito poucos também. Né? Nós tivemos um paciente bem no início, que ele era um paciente muito grave, fez uma doença hepática muito grave, mas nós temos... Outro dia ainda a gente estava selecionando os pacientes, aqueles que teriam indicação de transplante. Nós não temos doença hepática, né, grave, eu acho que isso é de comum aqui. Infecções recorrentes, eu acho que também isso não é muito frequente. A grande indicação hoje, que é a grande preocupação, é a perda dos acessos venosos. Então, aquele paciente que já perdeu 50% do acesso, a gente observa a qualidade de vida que ele tem, né? Qual o grau de reversibilidade que ele tem da falência intestinal e a dependência da nutrição parenteral. Então, aquele paciente que não consegue, né, ter o mínimo de dieta enteral, né? Esse é o paciente que a gente olha e pensa no transplante. Tá? Nós temos uma outra realidade de transplante aqui no Brasil. Né? Então, o centro que está fazendo, qual é o centro, são poucos os centros que estão fazendo. Então, tudo isso a gente coloca na balança, tá certo? Para te dizer, de todos os pacientes, hoje nós temos um que nós estamos avaliando para o transplante, tá? Do N que a gente tem. Qual que era a outra pergunta mesmo? Em relação à cirurgia de alongamento intestinal. Cirurgia de alongamento. Cirurgia de alongamento, a nossa principal indicação é aquele paciente que faz infecção recorrente de catéter, tá? Por translocação bacteriana, e é impressionante, quando a gente faz a cirurgia, na verdade, a indicação é o intestino dilatado, para reduzir o diâmetro intestinal. E ele tem uma melhora muito importante. Agora, nós estamos também revisando todos os pacientes que têm dilatação intestinal, que não são poucos, né? E nós estamos agora... Semana passada, nós tivemos uma paciente que vinha, ela tinha uma dilatação muito importante, e essa é uma paciente que já tinha uma cirurgia de STEP, tá? E aí nós fizemos ela foi para fazer uma cirurgia de STEP, mas acabou fazendo outro tipo de cirurgia, que é o tapering, que aí ela tinha um segmento mais localizado dilatado. Quer dizer, a principal indicação que a gente tem aqui não é simplesmente para fazer o alongamento intestinal. A gente busca, sim, de reduzir o diâmetro para ver o quanto isso vai trazer de benefício para sair da nutrição parenteral. Mas o que a gente tem observado na prática o benefício grande é a redução do calibre,
e redução das infecções de catéter. É isso que a gente tem visto aqui, tá? Muito bom. Viu, Silvio, como a nossa pediatra é extremamente cirúrgica? É verdade, André. O que ela fez foi em relação à cirurgia, que é o que a gente discute no dia a dia. Então, você vê como ela está bem focada aí, que com certeza essa terapia toda é multidisciplinar, né? Muito bom. Silvio, eu te conheci quando eu voltei dos Estados Unidos, você me chamou para ver um caso, eu fui até Natal, época boa, né? Que a gente fazia as coisas presencialmente. E aí a Verdade. gente se conheceu e isso também, vou te contar, vou confessar aqui, já que a gente já falou quase a nossa idade, isso já faz 15 anos. É verdade, André. Esse tempo todo, a gente está junto aí, eu queria que você comentasse também sobre a aula da professora Helena e fazer as suas perguntinhas. Depois eu gostaria de ter um tempinho para ler as perguntas que foram enviadas aqui no nossa conversa. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, né? Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, né? É uma honra estar aqui com toda essa equipe maravilhosa, né? Que faz parte da grande equipe, né? Que trata síndrome do intestino curto, falência intestinal no Brasil. Queria parabenizar, né, essa iniciativa, onde nós temos agora aqui marcando 51 participantes, fora os colegas que estão aqui debatendo. Então, é uma coisa muito, muito boa, muito alegre a gente saber que numa terça-feira à noite a gente está aqui com mais de 50 participantes para escutar e debater sobre falência intestinal. Então, parabéns, André, pela sua iniciativa. Gostaria de dizer à minha querida Helena Goldani que eu sou seu fã, Helena. E eu fico muito alegre quando vejo você falar essa experiência fantástica, talvez a maior experiência da América Latina, né? Não só tratando de crianças, mas até uma experiência total, global, né? Que eu fiquei muito alegre também saber que já tem aí os adolescentes, os adultos, né? Fruto desse seu trabalho. É um trabalho lindo, Helena. Tratar adulto, né? Eu já me emociono, e quando trata das criancinhas, parabéns. Eu sei que você faz isso com muito amor, e é devido a isso que, né, a seriedade do seu trabalho, da sua equipe, que a gente atinge esses resultados, que você atinge esses resultados aí que você mostrou. Fiquei muito feliz, emocionado com os resultados fantásticos que você tem. Na realidade, a questão do transplante que eu ia perguntar, você já respondeu, né? E falando das cirurgias de STEPS, qual a incidência de fístulas pós-STEPS, né, na sua experiência aí? Silvio, em primeiro lugar, muito obrigada aqui, né, pelas palavras. O Silvio é um parceiro de longa data já nesse caminho também. Eu me lembro já uma vez, já nos reunimos até em Natal, porque ele promoveu um grande evento lá, e já assim como nós aqui somos eu não sei nem que palavra que a gente vai chamar a nós mesmos aqui, de a gente se aventurar nessa batalha toda que é lidar com a falência intestinal, né? Que eu acho que é uma luta diária que a gente tem, tá? Então, o Silvio é um grande parceiro de longa data. Olha, as fístulas, eu vou dizer o seguinte, eu não sou cirurgiã, é claro que nós temos uma cirurgiã pediátrica no nosso grupo, eu não sei se ela está aqui nos assistindo, tá? Mas em relação às cirurgias do STEP em si, a gente não vê tantas fístulas. O que a gente vê muitas vezes é nas cirurgias de reconstrução de ostomia, de fechamento de ostomia. Então, são aqueles pacientes, os prematuros, que estão na neonatologia ou que vieram da neonatologia, eles fizeram uma cirurgia ao nascimento, ou por uma enterocolite, uma atresia, gastrosquise, e na hora do fechamento na anastomose, isso acontece. Eu vou dizer assim que nós tivemos uma última agora, nesse último mês, mas não é uma complicação muito frequente que a gente vê,
tá? Primeiro porque, assim, esse fechamento da ostomia, por mais que a gente diga, olha, tem que fechar o mais precoce possível, a gente sempre procura fechar naquela condição onde a criança está no seu ideal o ideal nutricional, vamos dizer assim, né? Ou que já teve alguma recuperação do seu ganho ponderal, estatural, ou que ela está numa franca ascensão de ganho de peso, do ponto de vista assim, nutricionalmente, para enfrentar o estresse cirúrgico. Então, a gente procura sempre fazer isso, muitas vezes a gente retarda o fechamento da ostomia ou qualquer cirurgia mesmo, em função da busca do melhor estado para enfrentar a cirurgia, tá? Em relação às fístulas, em relação aos STEPs, já que nós estamos falando tanto aqui com os cirurgiões, né? Eu diria que nós fazemos pouco STEP, tá? Porque os pacientes que vêm até nós, eles já vêm com STEP. Então, é muito frequente, né? E, às vezes, eles não vêm com nós já tivemos pacientes que já vieram com 2 STEPs. Não estou aqui questionando, colocando, tá certo? A indicação dos STEPs. Mas o que a gente tem visto, né, é que os pacientes, então, quando eles vêm até a nós, ou já fez alguma cirurgia, é difícil, esses que vêm encaminhados de fora. Obviamente, aqueles que a gente cuida deles desde o nascimento aqui, a gente faz todo o segmento também cirúrgico. Mas muitos pacientes desses que vêm de fora, ou eles já vêm com ressecção, ou com ostomia, ou com um próprio STEP, que, a princípio, é feita uma cirurgia de alongamento, no sentido, eu acredito que seja para alongar o intestino, né? Mas o que a gente também vê muito aqui é complicação do STEP, no sentido de que aquele intestino que era dilatado, depois do STEP, ele volta a dilatar. Então, isso também é uma complicação que a gente vê aqui muito em relação aos cirurgiões. Tá? Só a última pergunta, para a gente poder saber as perguntas dos convidados, participantes, é uma curiosidade minha, tá? A gente tem o nosso grupo aqui, eu coordeno um grupo aqui de adultos, e a minha pergunta é sobre o COVID em pacientes com falência intestinal, síndrome do intestino curto, né? Me parece, pelo menos foi a vivência que eu tive aqui, que há uma diminuição da infecção pelo COVID, ou mesmo, quando tem, não é tão grave assim como nos outros pacientes, mesmo com tanta comorbidade, né? Me parece que é devido a uma diminuição dos receptores, já que tem menos sistema Gout. O que é que você tem visto nos seus pacientes, Helena? Olha, os pacientes na verdade, os pacientes não pegaram tanto COVID, quem foram as mães, né? Então, foi alta frequência de COVID aqui entre as mães. Nós não tivemos muitos pacientes, né? Com COVID, então alguns chegaram. O que eles têm muito agora é infecção respiratória, porque nós estamos em pleno surto do inverno agora, tá? Então, aquelas bronquiolites, vírus sincicial respiratório, tudo é muito frequente entre os pacientes. Mas, especificamente de COVID, agora nós tivemos, nenhum paciente teve complicação, esse sem uso de nutrição parenteral, tá? Domiciliar, nenhum teve complicação grave de COVID. Eventualmente eles vinham e casualmente quando a gente coletava vinha positivo, com sorologia positiva, tá? Mas nós tivemos nenhum paciente grave com COVID, até porque a gente sempre, esses pacientes eles ficam mais isolados em casa, né? Porque faz NP domiciliar, eles não, as mães estavam evitando de se aglomerar e etc, etc. Eles ficavam mais assim, isolados, tá? Mas nós não tivemos aqui essa observação, assim como também nas crianças, né? Porque quando nós tivemos aquela epidemia, a pandemia dos adultos, das crianças em geral, nós não tínhamos, a prevalência não foi muito grande aqui para nós, né? Então, era mais entre os adultos. Agora sim que nós estamos observando, né,
mais crianças acometidas, mas dos pacientes em uso de domiciliar, nós não vimos isso não, viu? Não sei se é até interessante, vocês tiveram isso, esse aumento, para saber? Não, é pelo contrário. Os meus doentes, inclusive 2 doentes tiveram familiares com Covid grave, e eu disse, ó, longe do seu esposo. Ela, não, eu vou tratar dele. Positivou, mas não teve doença nem moderada, né? E assim, é uma coisa que me instiga realmente a pesquisar. Me parece que é devido à diminuição dos receptores de mucosa, né? Já que tem menos intestino, e também envolvendo aí o sistema Gout. É uma coisa que a gente poderia até Eu estudar e acho que ver a isso até prevalência. merece um estudo mesmo, eu acho que sim, acho que isso merece um estudo. Depois a gente conversa junto aí com a equipe de São Paulo. Vamos sim. Muito bom. Obrigado, Helena. Obrigado, André. Muito bom. Vamos fazer um rapidinho aqui, então, para a gente tentar dar conta aqui das questões. A primeira é específica já para a doutora Helena, também é uma coisa relativamente fácil de responder. Ela parabeniza pela apresentação e ela quer saber se a enfermagem tem autonomia e liberação para treinar o familiar e manipular a nutrição parenteral em domicílio. E se existe alguma resolução do COREN que possa proibir essa prática da atividade do colega da enfermagem. Esse muito obrigada aí pela pergunta, tá? Esse é um problema muito sério que nós enfrentamos, tá certo? Porque o Conselho de Enfermagem, quando nós vamos ver a portaria, ele diz que é responsabilidade do enfermeiro a instalação, o monitoramento e a desinstalação da nutrição parenteral. Ocorre que, se nós formos seguir essa regra, essa norma, isso inviabiliza qualquer projeto, né? Então, por isso que nós tivemos o cuidado de fazer aquela publicação, foi na Revista Brasileira, Revista Paulista de Pediatria, e aquele é o artigo que nos dá o embasamento, tá? Porque da maneira como nós estamos fazendo, nenhum paciente teve complicação grave no domicílio, tá certo? Então, todos são monitorados, todos têm a supervisão, todos são treinados para fazer todos os cuidados e eles só têm a supervisão da enfermeira na instalação da nutrição parenteral. É assim que nós fazemos, tá? E esse é um movimento que nós estamos fazendo também agora junto ao nosso COREN e também junto ao COFEN, tá? Porque essa é uma questão antiga que a gente já tem, porque na verdade, o que nós queremos? Que para aqueles pacientes que já estão plenamente capacitados, formalmente capacitados, que podem ser supervisionados, que eles possam possam fazer esse cuidado em casa, tá? Esse é um problema, sim, que nós temos, inclusive agora, nós temos ainda, estamos desde 2014, né, lidando com isso e, às vezes, nós temos essas intervenções aí do Conselho de Enfermagem. Mas, só para dar um exemplo, aqui na Prefeitura de Porto Alegre, tá? O RT, o responsável técnico, eles já têm um programa de atendimento domiciliar, que é o programa Melhor em Casa, que eles já lidam com essa situação, isso já está bem, assim, resolvida, tá? Ok. Obrigado, doutora Helena, pela resposta. E acho que, de uma maneira ou de outra, coloca aqui também uma outra pergunta que está dentro desse contexto, que colocando que se os familiares instalam a nutrição parenteral após o treinamento, ou a equipe de enfermagem vai diariamente na residência do paciente. Então, entra dentro desse contexto de que, no primeiro momento, sim, mas depois tem uma certa autonomia, é isso? Isso depende muito, porque a responsabilidade, ela fica com as enfermeiras de cada município. Eu estou dando o exemplo aqui de Porto Alegre, tá? Então, a recomendação é que os pacientes, eles aprendem a fazer, mas a gente não deixa fazer sozinho, então eles têm que ter a supervisão da enfermeira no processo. Então, isso tudo é uma questão de segurança que a gente tem, tá?
Então, as enfermeiras aqui de Porto Alegre, elas vão, é presencial, né? Vão na casa do paciente ali. Esse é um grande problema que a gente tem por causa do horário da instalação. Então, tem que seguir o horário da disponibilidade da enfermeira. Muitas vezes o paciente quer instalar à noite, né? Mas tem que instalar no horário que a enfermeira pode ir, que geralmente é o final da tarde, tá? Esse é um problema, um detalhe que a gente sempre depara com isso. Mas, inicialmente, elas vão, é presencial, depois de um certo período, se elas veem que as famílias já estão fazendo sozinhas, já tem uma certa segurança em tudo, as famílias passam por uma nova avaliação, e aí depois elas podem fazer. Mas isso tudo depende de cada equipe de atendimento domiciliar, de cada domicílio, tá bom? Isso a gente deixa a critério dos municípios. Mariana Genix, tem alguma diferença do que a gente faz? Bom, para a gente, no serviço privado, a gente faz essa avaliação inicial da família que quer participar do programa, né, com a avaliação do assistente social e da psicóloga, e aí ocorre o treinamento com a enfermagem de 2 cuidadores para poder instalar e desinstalar a nutrição em casa. Então, o nosso programa já visa todo o treinamento na parte hospitalar, com a deshospitalização e a própria mãe e pai que foram treinados instalando e desinstalando. E aí fica a supervisão do Centro de Reabilitação Intestinal 24 horas por dia. É isso aí. Uma outra pergunta aqui, que eu acho que vai ser interessante, porque a Mariana Rocha tem já uma experiência inicial, e também eu sei que o Silvio tem, poderia nos ajudar nessa resposta, que eles perguntam sobre a nossa opinião sobre a teduglutida, se ela está recomendada e em que situação. Mariana, por favor. Bom, até depois eu passo a palavra para o Silvio, que ele foi o pioneiro aqui no Brasil, né? A gente tem que contar, né? O Silvio teve a primeira paciente uso teduglutida aqui no Brasil, né? Mas eu vou falar um pouquinho da nossa experiência e também o que se fala os protocolos, né? Então, a própria Sociedade Europeia, ela diz que o teduglutida, ele tem indicação de uso conforme protocolos, né? Então, não é uma medicação que deva ser usada como uma loperamida, de uso corriqueiro. Tem que ser por equipes especialistas e com protocolos de uso bem estabelecidos. Aqui no Brasil, eu acho que essa prescrição ela tem que ser feita apenas por grupos especialistas, e se nós formos ver, né, na bula, a indicação dessa medicação é para pacientes que são dependentes de parenteral, né, então não pode ainda ser usado, por exemplo, com um paciente só para controle de ostomia e outras possibilidades que estão sendo aventadas, e o resultado terapêutico, né, esperado é de 20% de redução do suporte parenteral dos pacientes. Então, eu acho que é uma medicação que ela pode ser uma grande aliada, especialmente naqueles pacientes, né, que a doutora Helena mencionou na aula, que muitas vezes a gente fica ali por um fio para desmamar parenteral, ou que tem uma dependência maior de líquidos, né, às vezes a gente consegue dar os macronutrientes para esse paciente, mas às vezes ele faz desidratações, eu acho que ela pode ser um excelente aliado, mas a gente tem que ter um cuidado muito grande, né, na prescrição para ela não ser indiscriminada e, né, tendo também em vista qual que é o considerado sucesso terapêutico. A medicação ela não se propõe a realizar o desmame de parenteral, que é, na verdade, o que todos nós que trabalhamos com reabilitação almejamos para os nossos pacientes, e sim reduzir em 20% do suporte parenteral. Então, ainda, infelizmente, né, não é uma medicação que a gente tem liberdade de prescrição no SUS, né, apesar de ser aprovada pela Anvisa, e acredito que quando isso acontecer, os pacientes que têm, né, a indicação de uso têm que ser direcionados para centros especialistas. Não sei se o Silvio concorda comigo. Oi, Mariana, concordo plenamente com você. É uma medicação que deve ser utilizada quando nada mais funciona, você tem aí ou transplante, ou você faz o uso da teduglutida com o objetivo de talvez adiar um pouco o transplante, ou mesmo
Essa paciente que o André veio ver aqui em Natal tem 15 anos realmente, Andrezinho, e só não foi transplantada porque ela é testemunha de Jeová. E aí, não sei se você se lembra, André, que ela disse, não, tomar sangue, não. E essa foi a nossa primeira paciente a usar tetraglutida. Ela tinha, né, chegou um momento que a gente não tinha o que fazer. Ela tinha perda de acesso, tinha trombose de subclávia, trombose de cava superior e falência, não tinha falência hepática, mas tinha uma cirrose hepática já incipiente. E foi quando a gente conseguiu importar o tetraglutida e iniciamos, está com 3 anos e meio, 4 anos já. A outra paciente que está em uso da tetraglutida faz 2 anos e meio, também ela já estava há 3 anos em parenteral e foi a segunda paciente depois de todo esse tempo em parenteral. Então, o que você falou, Marina, é verdadeiro e a gente tem que ter muito cuidado na indicação. O que nós observamos é que, realmente, nesses 2 casos, a gente teve uma redução do volume da parenteral importante, uma chegou a diminuir até 60% do volume de parenteral mês, a outra em torno de 40%. Essa que tem 3 anos e meio, que é a paciente que o André veio ver, ela perdeu, ou seja, a gente faltou a medicação durante 6 meses, e a gente observou que durante os 6 meses ela manteve, tá, aquela resposta, e a partir do 5º mês começou a cair a resposta e voltou praticamente ao estado pré-tetraglutida. E conseguimos novamente a droga e voltou, né, a mesma resposta, e hoje ela recebe parenteral apenas. Nós fazemos aqui um pouco diferente pela logística, né? A gente interna o paciente e ele fica 1 semana internado, né? A gente tem uma dificuldade aqui com o home care, com a missão parenteral domiciliar, e nos obriga a fazer dessa maneira a nível intra-hospitalar. Mas é interessante aqui que a gente falou de doença hepática, né, em pacientes com falência intestinal. Essa paciente estabilizou e até normalizou a função hepática após o uso da tetraglutida. Então, assim, é uma coisa que a gente tem observado. Não sei se você tem visto. Esses pacientes têm muita... A ferritina desses pacientes normalmente são elevadas, e a gente observou também com o uso da tetraglutida houve uma diminuição da ferritina desses pacientes. Não sei se Mariana tem observado isso nos pacientes dela, né? Queria até ouvir sua opinião, Mariana. Nos meus pacientes, na verdade, os 2 que usaram, nenhum dos 2 tinha doença hepática relacionada à parenteral. Um dos pacientes, inclusive, já tinha complicações de acesso e também, como você mencionou, Silvio, né, tinha provavelmente uma indicação clara de transplante, caso não tivesse a possibilidade terapêutica, mas esses pacientes já tinham, né, realmente transaminases e enzimas calamiculares dentro da normalidade. Inclusive, um desses pacientes já tinha até biópsia hepática, a gente já sabia, inclusive, que ele tinha só uma esteatohepatite leve, grau 1, 2. Então, para nós, pelo estudo pivotal, é um desfecho observado, sim, é um desfecho secundário, né, quanto ao uso da tetraglutida, mas nos meus pacientes não foi algo tão expressivo, que eles não tinham, né, a doença hepática não era a principal complicação deles. Mas acho que, com certeza, para os pacientes que têm alta dependência de parenteral, provavelmente vai contribuir. Eu concordo contigo. Bom, nós não temos nenhum paciente usando tetraglutida, tá? Nós não temos nenhuma experiência com esse novo medicamento. Obrigado, doutora Helena. A tetraglutida, ela foi aprovada para as crianças já faz um tempo, mas foi depois dos adultos, né? Os adultos começaram na frente. Tem outra pergunta em relação à parte social da falência intestinal, que uma mãe pergunta como é que pode contribuir para trazer melhoria na terapia dos pacientes com falência intestinal, se a solução seria a criação de novos centros, por onde seria o caminho para... Eu acho que é mais o acesso, né? Acho que talvez a gente podia colocar mais sobre a acessibilidade e a conscientização médica, né?
Quando eu estava nos maiores centros de transplante do mundo, um paciente adulto teve uma necrose intestinal e a equipe do pronto-socorro simplesmente comunicou à família que não tinha nada que fazer. Então, era um infarto agudo do mesentério e então a cultura também do médico no Brasil, eu acho que é importante os colegas saber, tanto na pediatria quanto na cirurgia do adulto, que nós podemos sim salvar as vidas. É um caminho extremamente longo, extremamente penoso, não é fácil, mas acho que a necrose intestinal hoje, como já era 15 anos atrás, não é sinônimo de morte, é sinônimo de um início de um caminho onde tem muita gente que pode ajudar. Então, acredito que talvez a acessibilidade desses pacientes aos centros que tem, porque embora nós tenhamos os centros ocupados, a gente sempre consegue um remanejamento, a gente conversa entre nós, e eu não vi nunca nenhuma criança, seja do público ou seja do privado, deixar de chegar em algum serviço que possa ajudar. Então, a gente sempre acaba se comunicando e orientando a procura de um serviço. Aqui em São Paulo, a gente tem serviço que tem feito pelo SUS também, as crianças, eu digo, né? A Mariana tem um serviço grande do adulto, e eu acho que a acessibilidade é super importante. A criação de novos centros facilitaria essa acessibilidade, né? Não sei, o que vocês acham? Tem mais alguma coisa aí que está fugindo? Eu acho que é isso mesmo, André. O que eu vejo, né, o Brasil é um país continental, existem muitas diferenças nas regiões, né, nas várias regiões do Brasil, e que precisa, sim, eu acho que é uma atitude do governo federal, né, precisa, sim, conscientizar, né, os médicos, as equipes de saúde sobre o problema, né, dos pacientes com falência intestinal. E eu acho que só tem uma saída realmente exatamente criar novos centros, né? Pelo menos em certas regiões, para que o Brasil esteja, todo o Brasil esteja contemplado com os centros de reabilitação. E não sei se... Eu gostaria de saber, talvez agora, uma pergunta para você, André. Como é que está o transplante no Brasil? Ok. O transplante de intestino no adulto, ele está com um caminho sólido. O intestino isolado tem sido realizado muito bem no Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, o serviço que o nosso colega André Lee participa e que a gente ajudou a implementar há alguns anos atrás. E o multivisceral, também a gente tem a participação do Rafael Pécora, que está com a gente na Comissão de Intestino da BTO, que tem feito o multivisceral com a equipe lá no Albert Einstein, em São Paulo, com excelentes resultados também. Então, o HC também tem a experiência inicial em multivisceral. No adulto, eu acho que a gente está bem. Assim, a gente tem já uma experiência inicial positiva, com bons resultados. Agora, as crianças é um pouco mais difícil. A gente realizou o primeiro e único transplante de intestino pediátrico do Brasil há 22 anos atrás, e isso nunca mais foi possível repetir, pela absoluta dificuldade de encontrar doador compatível, eu acredito, né, que são crianças que estão em boas condições, porque a doação do intestino é uma doação mais delicada do ponto de vista de preservação do doador e também em relação ao tamanho. Precisa ser, em média, 25% menor o doador do que o receptor. E nossos receptores já são pequenos, né? Eu viajei os Estados Unidos inteiro fazendo captação de intestino multivisceral, porque quando tinha o doador pediátrico, realmente era uma raridade e a gente tinha que voar até onde estava esse potencial doador. Então, é uma coisa difícil mesmo, não é fácil, né? E nós temos aqui o pessoal do Instituto da Criança, do ICR, também da Faculdade de Medicina da USP, que está capacitado pelo Ministério para fazer, assim como o pessoal do Hospital Sírio-Libanês, também através do Menino Jesus, também podendo fazer pelo Sistema Único de Saúde, mas é uma dificuldade. O pessoal do Sírio conseguiu fazer, há 2 anos e meio atrás, um transplante intervivos com um segmento intestinal da mãe,
tecnicamente foi muito bem, apesar da dificuldade técnica, é sempre mais difícil você fazer com um ramo da artéria mesentérica, um transplante de intestino. Eles têm muita experiência em transplante interviews, eles fazem 2, 3 transplantes de fígado praticamente por semana, com doador interviews, mas o intestino é mais complicado, a parte imunológica, e a criança acabou desenvolvendo um linfoma e acabou perdendo o enxerto intestinal. Então, ainda é um desafio o transplante de intestino pediátrico no Brasil. A gente tem a referência no exterior, né, dos colegas em Miami, na Flórida também. Agora o Thiago também tem um serviço e eles podem nos ajudar, mas o ideal é a gente realmente cuidar bem dos nossos potenciais doadores aqui, tanto adultos quanto pediátricos, para poder realmente dar alguma confiança para os cirurgiões de transplante usarem bons doadores. Acho que esse é um ponto aí ainda a ser trabalhado. E nesse meio tempo a gente tem esse sucesso todo que vocês estão vendo, né, da turma que faz a reabilitação com tanta excelência, com tão bons resultados. Nós também, na nossa casuística, eu não vou falar número aqui, porque os números dos nossos programas eu já não tenho mais o controle, né, mas dos vários pacientes que a gente tem, eu sei de apenas uma pacientinha que teria indicação de transplante de intestino, que está fazendo acompanhamento conosco e também com o pessoal do Sírio, né, nessa situação aí de uma possibilidade de um transplante de intestino, se tiver um doador muito bom, se tiver um bom momento, né, e talvez isso aconteça. Então, a situação é essa, Silvio. Eu acho que a gente está caminhando a passos curtos, mas passos firmes, né? Starzl falou em 1998, numa conferência, que o transplante de intestino tinha nascido prematuro e, por conta disso, tinha ficado 30 anos na incubadora. Então, realmente é uma fronteira da medicina, o transplante intestinal, e a gente vai respeitando aí a capacidade do nosso sistema de executar para que realmente tenha sucesso. Obrigado, André. Se eu finalizar com mais uma última perguntinha, a gente termina, que já são 9 horas da noite. É uma pergunta bem interessante. Tem uma pergunta de intolerância, eu acho que vai ficar para uma outra sessão, que a gente não vai conseguir responder a todas agora, mas tem uma pergunta em relação ao tema que a gente está abordando. Tem também sobre probióticos, eu acho que também a gente pode abordar num outro momento, senão vai ficar muito longo. Então, pergunta aqui ao Silvio, na impossibilidade da nutrição parenteral domiciliar, como faz a nutrição parenteral ciclada e quantos dias de internação são necessários de forma periódica? Acho que isso é importante o Silvio responder, porque realmente a realidade no Brasil ela difere muito. Então, se o Silvio puder dar um pouquinho da fórmula mágica do bolo dele, seria interessante. Bom, André, na realidade a gente começou a fazer, o paciente internava 3 vezes por semana. E isso começou a ter problema de guias de autorização. Esses pacientes trabalham no hospital privado, né? E aí foi quando a gente disse, não, interna uma semana, outra não. Interna uma semana e outra não. E a gente fez isso aí durante esses anos todos, 15 anos fazendo isso. Com a teduglutida, a gente foi diminuindo o número de dias semanais, né, desses pacientes. E a gente hoje chegou nessas 2 pacientes que estão usando a terapia hormonal, a gente interna 5 dias, né, a cada 21 dias ou a cada 30 dias. Vai depender do estado de hidratação desse paciente, vai depender da astenia que esse paciente vai estar ou não, dos exames laboratoriais que a gente faz quinzenalmente. Então, a gente consegue fazer nesse esquema aqui. É o ideal? Não, né? Mas é o que a gente pode fazer aqui, tá? O ideal é que ela fosse ciclada de uma maneira mais adequada. Perfeito. Alguém quer acrescentar uma possibilidade ou alguma experiência diferente?
Eu acho que eu vou só fazer um comentário que dentro do serviço público, apesar de ser USP também, né, o grupo de Ribeirão Preto, eles fazem da mesma maneira que o Silvio. Eles não têm, né, assim como eu e a Helena, a possibilidade de fazer a nutrição parenteral domiciliar, né, através de um projeto de pesquisa, mas eles fazem isso, eles falam que é uma unidade metabólica, onde esse paciente ele interna, e aí o período de internação vai depender, né, da gravidade, da estabilidade do paciente, do remanescente de intestino. Acho que o paciente de intestino curto, ele é um paciente raro, ele é único, então cada paciente vai ter uma conduta individualizada, né, e eles têm também muito sucesso nessa modalidade lá. Então, né, para os grupos que infelizmente não têm essa possibilidade de hospitalização, eles encontraram dentro do sistema público também esse caminho, que são hospitalizações programadas, né, e deshospitalizações programadas. Acho que também é algo, né, seria um caminho intermediário, não é o ideal, né, mas que esse paciente possa ter também acesso ao tratamento sem ficar continuamente hospitalizado. Perfeito. Obrigado, Mariana. Eu queria dar um momento de fechamento para vocês. Vamos começar com as ladies, como sempre, Silvio, e deixar uma mensagem aí de cada um. Nós conseguimos manter uma média de 55 participantes ao longo do nosso webinar. Eu acho que, para um tema tão específico, eu acho que realmente é um sucesso. Obrigado a todos. E queria dar a palavra aí, doutora Helena, pode começar. Eu acho que a palavra, não tem uma palavra certa, mas eu só queria agradecer aqui. Eu acho que a nossa palavra, a grande palavra é gratidão, né? Para a gente enfrentar todo esse desafio de trabalho, eu acho que a equipe nossa lá está de parabéns. O trabalho de cada um é muito importante. Fazer reabilitação intestinal, isso não é trabalho para uma pessoa só. Então, você precisa de uma equipe muito bem estruturada, de uma equipe muito motivada, né, para levar adiante, porque os problemas são muito, ao longo do tempo, são muito grandes. Então, eu diria o seguinte, que hoje nós temos esse programa lá, eu diria, graças ao papel de cada um ali que trabalha, que dá o sangue ali para o programa se manter sempre, né? E a gente sempre persegue os resultados, tá? Eu quero agradecer de novo aqui o convite de participação, tá? Para mim foi uma honra participar dessa mesa aqui, né? Tão grandiosa, tá? Era isso que eu queria dizer. E dizer que nós estamos aqui abertos, tá? O Hospital de Clínicas aqui está, se alguém quiser vir nos conhecer ou fazer, colocar, perguntar alguma coisa, nós estamos sempre à disposição, tá? E vai ser um prazer aqui sempre receber as pessoas e atender sempre que possível. Obrigado, doutora Helena. Eu vou suspender o fechamento por um segundo só para a Mariana Janix responder uma pergunta de uma mãe. Mãe, a gente não deixa sem resposta. Ela pergunta, doutores, aversão alimentar no quadro de intestino curto tem reversão? Meu filho tem 2 anos e não aceita nada via oral, somente água. Faz várias terapias com fono, TO, no entanto, não vemos evolução. Claro que a doutora Helena também pode participar nessa resposta, por favor. Acho que esse é o grande desafio da gente no centro de reabilitação, porque a gente acaba usando muita sonda, gastro, e com isso as crianças, né, esses bebês vão ficando sem esse estímulo oral, mas eu acho que é um trabalho de formiguinha. E por mais que ela acredite que não tem ainda alguma melhora com os tratamentos com a fono, com a terapia oral, é insistência, 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 porque a gente vai vendo realmente, com o passar do tempo, essas crianças quebrando essa aversão inicial de uma forma lúdica, inicial de alimentação, ainda numa questão muito sensorial, mas depois sim conseguindo evoluir para ter realmente uma aceitação oral que garanta ali um ganho calórico, uma oferta calórica por via oral.
Então, acho que é o trabalho insistente e acreditar que alguma coisinha ali vai estar mudando no dia a dia das terapias. Concordo Resiliente. plenamente, viu? É isso mesmo. É um grande desafio, esse é o nosso problema do dia a dia, tá? E a palavra é insistir, insistir, insistir sempre. É isso mesmo. Ok, obrigado. Quer fechar, Mariana Genix? Bom, eu queria agradecer a todos por participar desse webinar de forma, né, com tantas pessoas tão competentes. Eu brinco que a doutora Helena é o nosso goulê brasileiro, porque ela é a nossa fonte de referência, de vontade de fazer melhor, de prover uma qualidade de vida para os nossos pacientes. Então, saber que a falência intestinal não é mais um denominador de mortalidade e de fechamento, não tem o que fazer, eu acho que isso traz um alento para o coração da gente e permite que a gente vá caminhando para trazer uma melhor qualidade de vida para os nossos pacientes. Então, hoje, ver um pequenininho da gente que foi crescendo no nosso serviço, que conseguiu entrar na escola, que consegue fazer uma viagem em família e que consegue ter uma aceitação, por exemplo, de uma dieta via oral, são ganhos inestimáveis para a gente. Então, fico muito feliz de participar desse programa, de ter ingressado nisso de uma forma tão abrupta, porque a formação da gente é na nefropediatria e, de repente, cai uma reabilitação intestinal aí no caminho, mas que traz muita felicidade para a gente. Então, vamos lá, vamos continuar e seguir esse caminho. Silvia, se você descobrir quem foi o louco que transformou as nefropediatras em especialistas em falência intestinal, você me conta. Vamos saber, viu, André? As complicações renais aí a gente já sabe onde buscar. É mais tranquilo para a gente. Mariana Rocha. Bom, para finalizar, primeiramente, eu faço minhas palavras da doutora Helena e também da Mari. Primeiro, gratidão a todas, né, não só aos nossos colegas hoje aqui presentes, mas a BTO por estar abrindo essa oportunidade para a gente divulgar, e também a todos os profissionais, né, da nossa equipe que nos apoiam. Vi até que estava aqui presente alguns profissionais da nossa equipe Multiuso Samaritana, a Simone, a Giovana, enfim, que fazem com que todo esse trabalho seja possível. E eu acho que, por fim, a palavra que eu traria que para a gente continuar seria persistência. Eu acho que uma característica comum a todos nós aqui é persistência. Ninguém aqui desiste, a gente quer melhorar, quer fazer mais por esses pacientes, somos todos extremamente persistentes e otimistas e acreditamos que ainda tem muito para acontecer na reabilitação intestinal aqui no Brasil. Então, acho que a mensagem é essa. Eu acho que, por mais que pareça, né, que nesse momento o horizonte ainda não seja muito claro, imagino, né, André e Silvio, que ainda estão aqui antes de mim, né, Helena, que é mais minha contemporânea, e Mari, né, que vem um pouquinho depois, a gente vê, né, que o quanto a gente evoluiu, né, por mais que ainda pareça difícil, mas o quanto evoluiu. Então, acho que persistência, vamos lá, que ainda tem coisa para acontecer. Silvio. André, caros colegas, que me colocou na vida aí dos pacientes com intestino curto foi a doutora Maria de Lourdes e o professor Dan Weitzberg. Então, isso tem 31 anos. Eu queria dizer a Mariana Genix, quem entra não sai, viu, Mariana? Está aí o Andrezinho, a professora Helena, quem entra não sai. E eu queria traduzir isso tudo, né? Gratidão, persistência, amor e dedicação. Então, a gente vê o brilho nos olhos dos colegas que trabalham com isso. E dos pacientes, é uma gratidão enorme. Então, é amor, tá? Amor. E eu fico muito alegre de participar de uma sessão como essa, onde a gente vê os amigos vibrando, né, cada dia, a tecnologia vindo, as cirurgias acontecendo, né, e os desbravadores, assim como o André Lee, né, e os colegas que fazem os transplantes, né? Muito obrigado, eu me emociono com isso. Né? Obrigado, Silvio. Obrigado a todos. Eu acho que foi
um início dos trabalhos da nossa comissão de transplante de intestino, na qual, obviamente, a reabilitação é o nosso chão, é a nossa sustentação, né? A reabilitação hoje é o tratamento de escolha da falência intestinal. O transplante de intestinos vai ser realizado nessas situações que foi comentado aqui, e a grande maioria dos nossos pacientes vão reabilitar, e com o desenvolvimento de novas drogas, medicações, suportes, já melhorou muito, mas deve melhorar ainda mais. A acessibilidade aos remédios também deve facilitar, a gente tem trabalhado nisso, e dessa maneira eu acredito que nos próximos webinars que nós organizarmos, a gente vai poder mostrar mais sobre a opção medicamentosa, a opção hormonal de recuperação desses pacientes, abreviando o tempo de nutrição parenteral, né, e, de alguma maneira, diminuindo o custo lá na frente, né, com a não necessidade desse atendimento ou domiciliar ou hospitalar para o fornecimento de nutrição parenteral. Então, agradecer a todos, muito obrigado pela participação, agradecer a todos que ficaram assistindo até as 9h15 da noite, né? É um assunto realmente muito interessante e que ainda vai precisar do apoio de muita gente para que a gente continue tendo ganhos e salvando cada vez mais os nossos pacientes queridos. Obrigado a todos, boa noite. Um abraço. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Boa noite.